Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje vamos fazer uma receita de pão branco com fermentação longa. E vamos rechear esse pão de uma forma inusitada. Nós nunca fizemos esse recheio aqui no canal, tá? Então espero que vocês aproveitem. Olha ali, ó. Olha que pão lindo que fica, pessoal. Vamos assar dentro da panela e olha o recheio bem distribuído. Vamos descobrir como que a gente faz agora na nossa aula, tá? Então, hoje, no canal Chef Mancuso, pão branco com fermentação longa recheado. Vamos para a cozinha, vamos? E vamos preparar a isca do nosso fermento natural. Tenho aqui 2 partes de fermento natural. Para nossa receita são 50 gramas de fermento natural. Tenho aqui uma parte de água, 25 ml, e tenho aqui uma parte de farinha, 25 gramas. E agora nós vamos aguardar dobrar de tamanho. Eu tenho aqui 300 gramas de farinha, uma farinha Premium Nacional, tá? E tenho aqui 195 ml de água, totalizando 65% de hidratação. Agora então nós vamos misturar essa água com a farinha, sem dar ponto de véu, só misturar mesmo, e vamos aguardar o crescimento do fermento natural, da isca do nosso fermento natural. E temos a nossa mistura pronta, pessoal, só misturar mesmo, tá? Olha lá, ó. Não tem nada de sova, não tem nada de elasticidade na massa, tá? Agora vamos colocar um plástico aqui em cima e aguardar o crescimento da isca do nosso fermento natural. E o nosso fermento natural dobrou de tamanho, pessoal, olha lá. Agora, pessoal, a gente costuma fazer um teste de flutuação desse fermento, tá? Então aqui eu tenho a certeza de que o nosso fermento vai ter a reação na nossa massa. Nosso fermento ele está pronto para ser utilizado. Nosso fermento natural ele está ativo. A isca está pronta. E vamos para os ingredientes da nossa receita. Tenho aqui a autólise já pronta com 300 gramas de farinha, farinha Premium Nacional, e tenho 195 ml de água, correspondente a 65% de hidratação. Tenho aqui 10 gramas de açúcar, 100 gramas do fermento natural já ativo, tenho 10 ml de azeite e 7 gramas de sal. No nosso processo vamos misturar o açúcar, o fermento natural e o azeite, misturamos bem, depois entramos com o sal, misturamos mais um pouquinho e deixamos a nossa mistura aqui dentro da bacia mesmo, tá? A nossa sova ela vai acontecer através do método de dobras, tudo bem? Então vamos iniciar a nossa mistura. Tudo bem, temos o nosso início, pessoal. Olha lá, ó. A massa fica assim mesmo, sem consistência, tá? Ó. E agora nós vamos deixar descansar por 30 minutos essa mistura aqui. E já já nós vamos iniciar o processo de dobras. Lembrando que o nosso pão é do método sem sova, onde as dobras serão a sova do nosso pão, combinado? Vamos colocar um plástico aqui em cima e aguardar 30 minutos. E após 30 minutos, vamos iniciar o processo de dobras, pessoal. Muito bem, lembrando, hein? Fazemos esse processo para deixar a massa mais leve. Mesmo que você, pessoal, esteja fazendo na maceira ou na batedeira e não tenha a necessidade da sova, as dobras elas são necessárias para esse tipo de pão, tá bom? Então a gente vai trabalhar aqui de que maneira? Ó, a água que vai nos ajudar. Então eu vou molhar a mão na água, vou colocar a água na bancada e nós vamos vir com a nossa massa. Eu vou pegar a massa aqui, vou bater e virar ela nela mesma, tá? Fazendo esse processo de dobras. Olha lá, ó. Tiro a massa aqui. Trabalho ela na mão, ó. A água ajuda a não colar na minha mão. E aí a gente bate e vira.
tá? Ó, vamos fazer esse movimento aqui por 5 vezes, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, molha a mão sempre que estiver pegando, ó. 4, 5 vezes, tá? Olha a textura que estava a massa e olha após essas 5 manipulações. Olha que legal que ficou a massa, ó. Já ficou mais lisinha, né? Muito bem. Agora então a gente põe mais um pouco de água na mão para pegar a massa. Um pouco de água aqui dentro, para a massa não colar. E vamos deixar descansando por mais 30 minutos. Vamos fazer esse processo aqui por 3 vezes, tá? A cada 30 minutos vamos executar essas dobras no nosso pão. Vamos lá. Assim finalizamos o nosso processo de dobras, ó. Tá vendo a fermentação, a leveza da massa na nossa mão, tá? O ponto de véu. E após o processo de dobras, nós podemos começar com a farinha, tá? A farinha que vai nos ajudar, ó. Tenho aqui uma bacia nova, um pouquinho de farinha. E vamos colocar a massa aqui e continuar a nossa receita. E a nossa massa base de pão branco com fermentação longa saiu da geladeira. Após o processo de dobras, levamos para a fermentação em bloco. Ficou 12 horas na geladeira. Agora vamos deixar por 1 hora em temperatura ambiente e continuamos a nossa receita. E para o recheio do nosso pão vamos utilizar mortadela com alho poró e queijo parmesão, tá? Tenho 150 gramas de mortadela fatiada e cortadinha, tá bom? Temos aqui 150 gramas de alho poró cortado bem fininho, olha lá. E tenho 50 gramas de parmesão ralado. Vamos misturar esses ingredientes aqui e rechear o nosso pão. Nosso pão branco base de fermentação longa ficou por 1 hora em temperatura ambiente e agora vamos rechear. Vamos fazer um pão recheado com mortadela, alho poró e queijo parmesão. Como que a gente faz, pessoal? Colocamos um pouco de farinha na bancada, um pouco de farinha aqui na massa e vamos iniciar a modelagem do nosso pão. Vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa massa, tirando a fermentação, ó. Muito bem, fizemos aqui, ó, um retângulo, tá? Com essa massa. E agora nós vamos iniciar o processo do recheio. Como que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos colocar o recheio nessa parte. Aí depois nós vamos virar a massa aqui, colocar mais recheio aqui e fechar o pão, tá? Esse é o nosso processo hoje, ó. Vamos lá. A gente volta a massa aqui, volta no retângulo, olha lá. E vamos colocar o recheio. Deixamos um pouco de recheio aqui, agora a gente vai fazer a primeira dobra, ó. Pega a massa, vira até o meio e aperta, ó. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do lado, ó. Virou, apertou. E agora, pessoal, nós vamos colocar mais um pouco de recheio aqui, ó. Vamos lá. Agora nós vamos modelar o nosso pão. Como que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos iniciar daqui até aqui embaixo. A gente vem fechando o nosso pão, simplesmente, tá? Ó, deixamos essa parte aqui, ó, sem recheio, tá? Porque é onde a gente vai fechar o nosso pão, tá bom? Olha lá, ó. Vamos fazer esse processo aqui, ó.
traz e aperta. Venho de novo e aperto. Ó, fazendo essa modelagem, tá? Chegou aqui no final, essa parte aqui, ó, que não tem recheio, é a chave do nosso pão, é onde ele vai colar. Olha lá, ó. Venho e fecho o pão, tá? Ó, essa parte aqui, ó, a gente aperta e fecha o nosso pão. Olha que lindo. Fechadinho, bonitinho. E agora, pessoal, nós vamos deixar descansar por 10 minutos. Por que a gente faz isso? Porque, pessoal, a gente vai virar ele no cesto de fermentação, não vai? Se eu virar ele agora, essa parte aqui de baixo, ó, que eu fechei o pão, ela pode abrir, tá bom? Olha lá, ela tá tentando abrir aqui, ó. Então a gente tem que deixar ele deitadinho assim, 10 minutinhos. Já já a gente coloca no cesto de fermentação, tá bom? Vamos lá, 10 minutinhos. E enquanto o nosso pão descansa por 10 minutos, vamos falar sobre os cestos de fermentação. Pessoal, temos aqui o cesto que a gente chama de oficial, né, que é o Banetton. A gente trabalha com esse acessório aqui para fermentar o nosso pão. Pode ser com um paninho aqui dentro ou pode ser direto, tá? Esse aqui é feito desse material chamado rattan e cada camada dessa faz com que o pão respire aqui dentro do cesto, tá bom? Se você não tiver esse cesto aqui, não deixe de fazer o seu pão, tá? Você pode colocar em cestos improvisados, ó. Esse aqui é para jardinagem, que também consegue respirar a massa. Esse aqui é de colocar prendedor de roupa, olha lá, ó, R$3 e você tem o seu cesto, tá? Esse aqui, ó, é uma touca de cozinha que você coloca, joga a farinha e coloca o seu pão para fermentar aqui dentro, tá? Pode ser uma cestinha de vime, o importante é que tenha essa ventilação aqui, tá bom? Então não deixe de fazer pães com fermentação longa se você não tiver o cesto oficial, o Banetton, tá bom? Vamos lá! O cesto que nós vamos utilizar, pessoal, tem 15 centímetros de largura, tenho 24 de comprimento e tenho 7 de altura, tá bom? E nós jogamos um pouquinho de farinha de arroz aqui, ó, para que a massa não cole nessa estrutura do Banetton, tá bom? Então agora mais 5 minutinhos e a gente coloca o nosso pão aqui dentro e vamos levar para a fermentação final. E após 10 minutos, vamos colocar o nosso pão no cesto de fermentação. Pessoal, olha lá, ó. Temos aqui o nosso pão, o cesto com a farinha de arroz. Viramos o pão e colocamos aqui, ó. Tá? Olha como que esses 10 minutos são essenciais, ó. Tá vendo? A chave do pão, ela não se mexe. Então nós não vamos ter problemas com essa fermentação, tá bom? O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos colocar esse nosso pão dentro de um saquinho plástico, ó. E nós vamos colocar para fermentação final. Lembra que essa massa já passou 12 horas na geladeira, né? Então essa fermentação aqui agora é em temperatura ambiente. E por que a gente põe o saquinho? Para manter a umidade do pão aqui dentro, tá bom? Então nós vamos marcar agora de 2 horas e meia a 3 horas para a gente fazer o teste, fazer o toque no pão. Se ele estiver nas condições ideais, levamos para o forno, tá bom? Pessoal, nesse momento você pode escolher um melhor local para o seu pão. Pode ser dentro do forno doméstico desligado, dentro do micro-ondas. Se tiver muito frio aí na sua região, pode colocar uma bolsa térmica dentro do micro-ondas, liga o micro-ondas sem o pão, tá? Liga o micro-ondas, desliga o micro-ondas, coloca o seu pão junto com essa bolsa térmica. Dá muito certo, tá, pessoal? Se tiver muito frio, faz esse processo que a gente já testou e dá muito certo. Então daí você tem a fermentação do seu pão em menos tempo. Combinado? Vamos lá. Fermentação final em temperatura ambiente. Muito bem, após 3 horas de fermentação em temperatura ambiente, Presidente Prudente, temperatura hoje
de 25 graus, tá? Ó, temos a fermentação do nosso pão recheado, olha lá. Lembrando que recheamos com mortadela, alho poró e queijo parmesão, tá? Vamos medir aqui a textura do nosso pão. É um momento muito importante no processo de fermentação natural. O toque no pão, tá? Ó, tocamos o pão, fica a marca do dedo e volta um pouquinho, tá vendo? Ó, olha lá, ó. Se a gente tocar o pão e ficar só a marca do dedo, não voltar nada, perdemos a fermentação, deixamos fermentar demais. Se a gente aperta e volta muito rápido, nem fica a marca do dedo, é que a gente ainda precisa deixar fermentando mais um pouco, tá bom? Nós vamos assar esse pão aqui, pessoal, na panela de ferro, tá? Então agora nós vamos começar todo o processo de cocção. E para o método de cocção escolhido, que é a panela de ferro, vamos ter os seguintes utensílios, ó. Tem aqui uma manta de teflon. Esse corte aqui, ó, é proposital, tá? Por quê? Porque a gente vai colocar o pão aqui e nós vamos levar para dentro da panela desse jeito aqui, ó, segurando por essa aba aqui, tá? E a gente vai colocar dentro da panela de ferro, tudo bem? Temos aqui o utensílio para fazer o corte no pão. Isso aqui é sim, isso mesmo que você está vendo, é uma lixa de unha, onde eu apoio aqui uma lâmina, tá? Esse corte aqui, ó, curvado, facilita a pestana, tá bom? E a nossa panela de ferro já está lá dentro do forno. O forno está sendo pré-aquecido a 280 graus. A nossa panela também está lá dentro, tá? Por 30 minutos. Agora nós vamos colocar o nosso pão aqui, efetuar o corte, aí nós vamos trazer a panela do forno aqui para a bancada, colocar o pão, tampar e levar de volta para o forno. Vamos marcar 20 minutos a 280 graus com a tampa. Depois a gente vai tirar a tampa, abaixar o forno para 230 graus e deixar por mais 15, 20 minutos até o nosso pão corar, tá? Quando ele já estiver pronto, nós vamos baixar o forno para 160 graus, temperatura mínima, e deixar por mais 10 minutos. Eu gosto de fazer isso para tirar a umidade lá dentro do forno mesmo, para o pão, quando sair aqui para fora, continuar crocante por mais tempo, tá bom? Então agora nós vamos fazer todo esse procedimento. Jogamos mais um pouquinho de farinha aqui. Viramos aqui o nosso pão, olha lá. Como a gente utilizou a farinha de arroz, não corremos o risco de grudar o pão no baneton, ó. E agora nós vamos fazer o nosso corte. Jogamos mais um pouquinho de farinha aqui em cima do pão. Fazemos um carinho aqui para tirar o excesso. E agora a gente vem com a nossa lâmina. Pessoal, a gente vai entrar com a lâmina reta, depois a gente vai virar e a gente vem até o final, tá? Usando só essa parte aqui da lâmina, tá bom? Ó, entrou reto, virou, desço até o final do pão, tá bom? Fazendo um corte só. Se conseguir de uma vez só, é melhor, tá? Vamos aqui agora fazer um desenho do lado e depois a gente faz o corte original da pestana. Vamos lá. Vamos lá, entramos com a gilete reta, olha lá. Entrou, virou e vem até o final do pão, tá? Esse é o corte que a gente costuma fazer, ó. Agora então vamos colocar na panela de ferro. E após 20 minutos, pessoal, a 280 graus, temos o nosso pão recheado. Olha lá, ó. Muito legal, né, pessoal? Abriu, recheio, olha lá, que lindo. Agora, pessoal, vamos voltar para o forno, baixar a temperatura para 230 graus e deixar por mais 20 minutos. Vamos lá! E temos o nosso pão pronto, pessoal.
Ficou 20 minutos a 230 e mais 10 minutos a 160 graus. Agora, pessoal, é interessante a gente medir a temperatura interna do pão, tá? Quando a gente tem um pão grande dessa maneira, é interessante que a gente meça. Ó, vamos colocar aqui o termômetro e vamos ver quantos graus estamos dentro do pão. Vamos lá, ó. E olha que interessante, já temos acima de 90 graus, tá? Então o nosso pão está assado, combinado? Vamos aguardar aqui, ó, 2 minutinhos para a gente não se queimar e a gente vai tirar o pão daqui de dentro e deixar ele esfriar em cima de um outro local, tá? Não vamos deixar o pão aqui dentro da panela, senão gera umidade embaixo do pão e não fica legal, tá bom? 3 minutinhos a gente tira o nosso pão aqui de dentro. Vamos lá! E vamos para o resultado final do nosso pão recheado, hein, pessoal? Vamos ver como é que ele ficou por dentro. Vamos lá, ó. Vamos fazer um corte aqui no meio. E olha aí, pessoal. Olha como que o recheio está bem distribuído. Olha lá que legal, ó. Em toda a parte do pão tem recheio, né? E essa aqui, ó, é a fermentação longa, tá vendo? A leveza do nosso pão. Esse é o resultado que a gente espera da fermentação longa. E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Olha ele aí, pessoal. Olha o nosso pão recheado, que lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a vocês, ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos lá da padaria. Estou no Instagram, @Chef Mancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro. Tchau, pessoal, valeu, tchau, tchau.